Olá, olá, olá. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Boa noite, Fábio, que mandou ali no chat. E a todos e a todas, claro, né? Mas vamos lá, vamos aqui começar aí nossa última aulinha dessa semana. E, enfim, a gente tem visto aí bastante coisa, né? Vimos ontem bastante coisa. Ontem terminamos as listas. E agora, pessoal, com muita sinceridade, vai ser mais simples. Vai ser mais simples por quê? Vai ser mais simples porque os próximos três conjuntos de dados, que são os dicionários, que a gente vai falar agora, até mostrei ali rapidinho ontem, as tuplas e os conjuntos são razoavelmente semelhantes às listas. Então, antes mesmo até de avançar aqui, eu já quero colocar isso para vocês. Ou seja, dicionários, tuplas e conjuntos têm métodos, então nós podemos usar métodos do mesmo jeito que nós usamos métodos com as listas, do mesmo jeito que nós usamos os métodos com as strings, por exemplo. Que mais? Dicionários, tuplas e conjuntos também a gente usa os índices, apesar de que o dicionário não. O dicionário tem uma característica diferenciada, já vou apresentar daqui a pouquinho, mas pelo menos as tuplas e os conjuntos a gente pode utilizar os índices. Que mais? Tem a questão da sequência, tem a questão de que um pode estar dentro do outro, tá? Ou seja, eu diria que basicamente, não vou dizer tudo, claro, mas pelo menos aí uns 80% do que nós já vimos com listas e com strings se aplicam a essas outras estruturas de dados, ainda que, claro, né, existam aí algumas diferenças, alguns pontos que são obviamente específicos, senão esses conjuntos de dados, essas estruturas, obviamente não existiriam, né? Então, nós temos aqui que os dicionários são estruturas de dados similares, né? Agora que eu vi ali o meu errinho. Então, dicionários consistem em estruturas de dados similar à lista, mas com propriedades de acesso diferente. Por quê? Na lista, nas listas e nas strings, nós temos índices. Assim como veremos, também existem índices nas tuplas e existem índices nos conjuntos. Então, se você quer saber lá o que está na, sei lá, na terceira posição, você usa o índice 2, né? Porque começa com zero, aquela história toda. E aqui não. Um dicionário também armazena, mas ele utiliza o conceito de chaves e valores. Para simplificar para vocês, o que eu quero que vocês entendam, o que eu quero que vocês guardem agora. Uma chave em um dicionário é a mesma coisa em termos de sua função, então é a mesma coisa que um índice em uma lista. Ou seja, o índice 0 é para indicar a primeira posição. E com o índice 0 de uma string ou de uma lista, nós conseguimos, então, ver, né, aceder ao que está naquela posição. Então, nós vimos aí um exemplo, aquele ontem lá das frutas, no fim da aula a gente viu aquele das frutas. Então, se eu tenho a fruta maçã no índice 0, eu uso o índice 0 e tenho acesso, então, à palavra maçã. E aqui no dicionário é a mesma coisa. Só que em vez de eu falar em índice, eu vou falar em chave. E o conteúdo vai ser o valor. Então, voltando para o exemplo de ontem, nós tínhamos lá o índice 0, tá? E o valor daquele índice, vamos colocar assim, vou usar a mesma palavra aqui, era a palavra maçã. Aqui, em vez da gente ter um índice, a gente vai ter uma chave. E aí, como vocês já devem ter lido aí no terceiro tópico, o dicionário em si consiste em relacionar uma chave a um valor específico, tá? Ou seja, a gente não vai agora, nos dicionários, usar os índices de maneira sequencial. 0, 1, 2, 3,
tá? E assim por diante. Nós, como programadores, é que vamos criar, de certa forma, este índice. Tá? Lembrando que a palavra índice é específica para lista e depois tuplas. Mas para dicionário, em vez de o índice, a gente tem a chave. E nesse contexto de um dicionário, outro ponto bastante relevante em termos de diferença é o quê? É que o índice a gente não altera lá na lista. Eu não consigo alterar e dizer, olha, em vez de ter o índice 10, eu quero ter o índice 52. O índice é imutável. Ele é sequencial, começa com 0 e não tem fim, vamos colocar assim. Então, ele é sequencial, ele é inalterável e a gente só consegue aceder ao conteúdo que está naquele índice, naquela posição. E aqui no dicionário, não. Aqui no dicionário, nós vamos ter, então, a chave que nós iremos criar e nós vamos ter, então, seu conteúdo, que aqui é chamado de valor, tá? Lembrando que quando eu falo ali valores, né, nós não estamos falando de números necessariamente. Tá? Eu posso, claro, ter como valor uma string. Ali a palavra valor é apenas para indicar o conteúdo do dicionário. Tá, ok? Então essa vai ser a principal diferença. Não é a única, mas vai ser a principal diferença. Em vez de eu ter lá 0, maçã, 1, banana, 2, laranja, eu posso ter uma chave que diz assim, fruta 1, maçã, fruta 2, banana, fruta 3, laranja. Ou conforme aquele exercício que nós terminamos ontem, que era lá a lista de compras. Nós podemos ter, por exemplo, como chave a fruta maçã e como valor o preço. 1,5, 2,5, 2, enfim, irrelevante. Aí nós temos o segundo elemento do dicionário. A chave é banana, por exemplo, e o preço é 50 cêntimos. O valor, né? Lembrando, valor não como número necessariamente, mas como conteúdo. Aí o que está na posição 3, laranja. E assim sucessivamente. Em Python, os dicionários são criados utilizando-se as chaves. Então, as chaves ali são os itens que estão entre os parênteses, né? Logicamente. E cada elemento, então, do dicionário é uma combinação de chave e valor, que foi o que eu acabei de dizer. Eu posso ter lá o primeiro, o que está na posição, o que chamaríamos de posição 0 em uma lista. Temos, sei lá, como eu falei, fruta e o valor dela, né, o preço dela, tá? E assim sucessivamente. O restante é mais ou menos semelhante. E aqui eu coloquei já um dicionário, um exemplo de um dicionário que armazena os dados de uma lista de compras. Então você tem ali uma tabela, chamei de tabela, que recebe esse dicionário. Vejam que o dicionário é criado a partir das chaves, no início e no final. Então lembrem-se, para a gente criar uma lista, a gente usa o colchete, que é o quadradinho. Para criar um dicionário, nós usamos a chave. E até já antecipo, para criar uma tupla, nós utilizamos os parênteses. Mas tuplas a gente vai ver, talvez hoje ainda, mas acho pouco provável, mais provável na segunda-feira. Tá? Então temos aqui um dicionário. Percebam que, obviamente, é um dicionário cujas chaves são strings e cujos valores são floats. Tá? Poderia ter, enfim, criado de outra forma, com outro conteúdo e por aí vai. O ponto é que nós temos, então, nesse exemplo, um dicionário com essa pequena lista de compras em que eu digo que alface é 0,45, batata 1,20, tomate 2,30 e feijão 1,5. Tá? Essa é a criação de um dicionário. O dicionário é cedido por suas chaves, como eu já falei. Para obter o preço da alface, basta utilizar aquele comando que está ali. Tá? Faltou ali um parênteses, vi agora, tá? Logo depois da alface ali, deixa eu até corrigir de uma vez, para não me esquecer depois, tá? Já vou voltar aqui. Aqui faltou um parênteses, agora está ok. Agora voltamos aqui, tá? Então temos ali, agora sim, o print, tabela, com o nome da chave.
Tá? E aí, ele vai me mostrar, como vocês já viram ali, o exercício 11. Então, vamos lá, dar aquela nossa olhadinha básica. Deixa eu passar para cá, não tinha passado ainda. Tá? Vou até deixar mais para cima. Pronto. Então, a gente tem aqui Python 3, exercício 11. Tá ali. O que eu coloquei? Coloquei aqui, já vou mostrar o código, mas vocês já podem pressupor. Criei o dicionário. Printei o dicionário, né? Ou seja, usei o print para mostrar ele na primeira linha. Depois eu coloquei lá print type tabela, para eu descobrir o tipo. Lembram-se que nós vimos lá no início do curso, descobrir o tipo daquela variável? Então, nós temos ali, que é um dicionário, né? O dictionary, claro. E depois eu usei aquele comando que estava ali no PowerPoint, né? O 045. Tá aqui, é o 11. Então, tá ali, como eu falei, criei a tabela, mostrei o tipo de dado e pedi para mostrar o conteúdo, isso aqui a gente não precisa, que está na chave alface. Tá? E só para a gente visualizar aqui, porque tem aqui uma pequena diferença, tá? Quando colocamos aqui, tá carregando, aí, pronto. Tá? Ou seja, nós podemos fazer exatamente a mesma coisa. Percebam que aqui nós temos uma visualização no próprio Python Tutor de uma maneira um pouco diferenciada. Diferenciada porque quando a gente tinha uma lista, ele vinha na horizontal. Agora nós temos um dicionário e ele aparece na vertical, chave, valores. Tá? E o restante vocês já sabem, não tem nem porquê, né? Me preocupar aqui em mostrar, mas eu queria só mostrar essa visualização aqui. Percebam também uma outra coisa. No dicionário em si, especialmente nos últimos 3 produtos, eu coloquei aqui 1.20, 2.30, 1.50. Mas vejam como o Python armazena aqui na memória. 1.2, 2.3, 1.5, por óbvio. Ou seja, a gente não precisa dizer 1,50, se a gente disser 1,5, é a mesma coisa. Tá? Então, só queria chamar esta atenção aqui muito rapidamente em relação a esse ponto. Além disso, então, e aqui como eu coloquei em termos de síntese, né, os dicionários usam as chaves para indicar a posição dos itens, enquanto uma lista usa os números para indicar a mesma posição. Né? Os números são o índice, como vocês já sabem. Tá? O que acontece quando um valor é atribuído a uma chave? Porque nós vamos fazer, obviamente, a atribuição de valores e de chaves. Nós temos de aqui colocar os dois, né? Os valores e as respectivas chaves. Tá? Ou seja, enquanto na lista a gente só se preocupa com o conteúdo, digamos assim, porque a posição é meio que automática, pelo menos em princípio, na lista não. Na lista nós precisamos efetivamente indicar qual é a chave e depois o seu respectivo conteúdo. Então, quando um valor é atribuído a uma chave, 2 coisas podem ocorrer. Se a chave já existir, o valor associado é alterado para o novo valor. E se a chave não existir, então a nova chave, e óbvio, seu valor também, será adicionada ao dicionário. Tá? É o que nós temos aqui no 12. Então, só colocar aqui rapidamente, depois a gente vai para o código. Tá? Temos aqui, então, o nosso dicionário. Dicionário da alface, batata, tomate e feijão. Tá? Depois, em seguida, eu peço para ele alterar. Veja como que a gente faz a alteração. Então, aquele dicionário chamado de tabela, na chave tomate, recebe o valor de 2,5. Originalmente, era 2,30, como vocês podem ver na linha ali em cima. Agora, ele passa a ser o quê? 2,5. E eu ainda coloco, aí depois eu mostrei ali o tomate, 2,5, e agora eu coloco tabela na posição, né, na chave cebola, recebe 1,20. E aí eu tenho meu dicionário completo no final. Tá? Então aqui, na verdade, não tem muito mistério, do mesmo jeito que a gente utilizaria se fosse uma lista.
E aí, se a gente considerasse que o tomate está na posição 2. Então, a gente, em vez de usar a palavra tomate, nós colocaríamos ali, tabela, abre colchete, coloca o número 2, fecha colchete, igual 2,50. Eu digo em relação a esta linha aqui, se eu quisesse alterar, se aquilo de cima fosse uma lista. Então, a gente faria isso. Se eu quisesse adicionar o valor da cebola, 1,20, então colocaria lá, tabela, ponto, append, 1,20. Porque aí a gente adiciona mais um valor. Ou seja, mais um item na lista. Mas, repito, a gente não controlaria os índices, no sentido de dizer, eu quero que este índice se chame algo. Os números são claramente sequenciais. Tá? Então, aqui também não tem mistério. O único detalhe que eu chamo é para isso aqui, ó, a gente pode colocar em uma única linha, como eu coloquei no anterior. Vejam que aqui no anterior tá em uma única linha. Deixa eu tirar isso daqui. Tá? Vocês estão vendo aqui, está em uma única linha, ou eu posso fazer isso daqui, ó. Tá? Não tem problema nenhum. Qualquer uma das duas formas está correta. Tá? Podem fazer dessa forma, o Python vai entender plenamente que esses itens fazem parte de um dicionário. Qual a vantagem de colocar desse jeito? A vantagem é que todos os itens têm 6 letras, portanto, está tudo ali alinhado bonitinho. Visualmente é mais fácil, mas não é obrigatório, repito. Então, é aquilo que eu falei, mostro a tabela. Vocês viram que eu fiquei parado esperando, o cursor ficou esperando por causa daqui do input. Depois ele mostrou esta expressão, tá? Lá ali na tela, que era aquilo que a gente ia fazer. Ele fez, eu coloquei aqui, ó, tabela na chave intitulada tomate, receba 2,5. Depois ele mostrou o valor, tá? Vou até colocar aqui N para ele ficar melhor. Tá? Foi aquilo que a gente viu aqui, ó, tomate 2,5, tá? Vou até colocar um outro input aqui para ele ficar paradinho ali. Depois nós temos tabela, e aqui vejam que eu estou fazendo um print. E aqui eu coloquei só por uma questão didática, óbvio, para mostrar para vocês o que seria feito logo em seguida. Tá? Então, inclusive, esses códigos agora, eu fiz alguns assim. Né? Ou seja, em vez de simplesmente mostrar na tela o resultado, eu estou mostrando o comando que vem logo em seguida, como vocês podem ver aqui. Então, estou mostrando, olha, na tabela, vou mostrar este código, né? Que é o que está na linha de baixo. Obviamente que aqui eu tenho a barra invertida antes das aspas, vocês já sabem, se eu quiser mostrar uma aspa, na tela eu tenho de colocar aquela barra invertida, porque se eu não tivesse aqui essa barra invertida, percebam que mudou completamente. Mudou completamente por quê? Porque o Python acredita que só isso aqui é para ser mostrado, né? Já que as aspas abrem e fecham strings, então eu tenho de colocar aqui. Tá? Depois eu mostro a tabela total no final, vocês já viram isso. Tá? Então, sem mistério algum. A gente cria o dicionário, né? E trabalha com as suas respectivas chaves. É importante saber se a chave já existe no dicionário antes de tentar aceder ao seu conteúdo. Isso aqui também não é que necessariamente seja algo ilógico, pelo contrário, isso é algo lógico, né? Mas com listas a gente não precisa se preocupar com isso. Com listas a gente se preocupa apenas com o conteúdo. Já aqui não. Se eu peço para mostrar algo que não existe, ou seja, se eu peço, como mostrei nesse código aqui, tá? Nessa linha aqui, ó, né? Nessa aqui, print, tá? O conteúdo, e ele não mostrar o conteúdo, como vocês viram ali, caso a chave não exista, o Python retorna um traceback com um erro. Tá? O nome do erro é esse key error, que obviamente vocês já sabem por que se chama key error, ou seja, erro de chave, a chave não existe. Tá? É o 13, então vamos aqui dar uma olhadinha rápida no 13 em primeiro lugar, e está ali logicamente, tá? E vocês já podem ver aqui o erro, ó. Olha o que eu estou pedindo para ele mostrar.
Eu estou colocando ali print, o conteúdo do dicionário tabela, na chave chamada manga. E, obviamente, não temos, e é por isso que ele dá aqui, ó, key error, manga. Manga não existe. Tá? Também aqui não teria nem por que mostrar o código, é só isso aqui. Eu crio o meu dicionário, tá? E peço para mostrar algo que não existe. Por isso que quando vocês estiverem aí trabalhando com dicionários, antes de colocar um print daquele dali, é necessário verificar se aquela chave está presente no dicionário. Porque se não estiver presente, se a chave não estiver presente, o que vai acontecer? Vocês, obviamente, vão ter ali um key error. Como que vocês podem fazer isso? Vamos imaginar aqui, e aqui eu já estou até antecipando algumas coisinhas, mas vamos imaginar que você tenha este dicionário, e aí você abre isso para um utilizador do seu programa. Então, você coloca um input do tipo, digite uma fruta para saber o preço. Vamos pensar da maneira mais simples possível. Né? Digite a fruta para poder saber o preço. Você coloca esse comando dentro de um try except. Por quê? Porque ele faz o try, que é fazer a busca do que a pessoa inseriu, da fruta que a pessoa inseriu nesse exemplo, e ver se essa chave existe. Se existir, mostra o valor. E se não existir, se der um erro, em vez de aparecer lá o key error, você pode colocar no except uma mensagem dizendo esta fruta não temos essa fruta em nosso estoque, por exemplo. Tá? Se fosse o caso. Tá? E aí, dentro de um while, vamos imaginar aqui, tá? Em que você voltaria e pediria, digita aí uma outra fruta qualquer. Para a gente poder saber o preço. Tá? Então, tomar cuidado apenas com isso, porque se você colocar e não existir, vai retornar esse errinho para você. Ou a gente pode fazer essa utilização aqui. Por isso que eu falei, eu já estava antecipando um pouquinho, porque a gente pode usar o nosso try except, tá? Ou nós podemos utilizar o operador in, que aí a gente executa aqui o 14. Tá? Qual é a diferença? A diferença vai depender do que você quer fazer. Aqui tem o 14, nós temos apenas essa resposta, false true. E para a gente poder ver, então, por que ele respondeu false true, a gente precisa olhar o código. E o código do 14 está aqui, ó. Eu só acrescentei ali para mostrar, para fazer um print do resultado daquilo dali. Responda, né, mostre se manga está na tabela. E nós sabemos que é falso, por isso que a primeira linha, ele mostra ali um falso. Por sua vez, na linha 6, eu estou dizendo assim, olha, me diga se batata está na tabela. E está, nós sabemos que está, é o segundo item, por isso que ele retorna true. Qual é o ponto que eu quero, então, chamar a atenção aqui? Você tem essas duas maneiras diferentes de trabalhar com essa questão do dicionário. Ou seja, você pode fazer uma pesquisa usando ali um try except, por exemplo, ou você pode usar a expressão in, lembrando que nós temos resultados diferentes. Fazem a mesma coisa, mas na prática, digamos assim, eles trazem resultados diferentes. Porque se eu fizer uma pesquisa, tá? Se eu usar algum método, e já que eu estou com esse código aqui aberto, vamos colocar aqui, ó, tabela, ponto. Tá? Ali, como vocês já sabem, tá? Aqui os métodos de um dicionário. Então, eu tenho clear, copy, from keys, get, items, keys, pop, pop item, set default, update e values. O values é o que a gente usa para pesquisar os valores. Vocês já devem também perceber aqui que o keys me retorna o quê? Ele retorna as chaves. Tá? Se eu coloco isso daqui, por exemplo, e aqui vai ser mais um, e coloco print, opa, saiu tudo errado, print, tabela, keys. Tá? Vocês já sabem aqui o que vai acontecer, ele traz as chaves. Tá? Não, eu quero saber os valores, então print, tabela, tabela, ponto, e aí a gente já tem aqui o values, que vocês já viram, eu mostrei ali agorinha,
Tá? Executo de novo. Opa, aqui ele deu erro. Sim, porque ficou tabale, né? Ficou o contrário. Tabela. Aí sim. Tá? E na hora que eu executo, tá ali. Ele me traz os valores. Tá? Me traz as chaves e os valores. Então, eu posso pesquisar pelo keys. Tenho essa possibilidade, usando o try except. Ou eu posso simplesmente usar o win. A diferença é que se eu uso se eu uso aqui o keys, tá? E ele me dá um erro porque aquela chave não existe, eu tenho um traceback. Por outro lado, se eu tenho aqui e uso o in, a expressão in, ele não me retorna um traceback, ele retorna verdadeiro ou falso. E aí a gente tem de aprender a trabalhar com o quê? Com esse retorno. Se ele me retorna um falso, o que eu tenho de colocar? Eu tenho de repente, fazer um if-else. Faça uma pesquisa, né, com o in. Se isso for verdadeiro, significa que aquela chave está, execute tal coisa. Se não, quer dizer que aquela chave não está, isso é falso, execute outra coisa. Então, eu posso fazer com try except, ou eu posso colocar ali, ó, if. O que a pessoa inseriu, tá? Vamos imaginar o exemplo que eu falei, a pessoa quer saber o preço de uma fruta qualquer. Tá? Então, nós temos ali alface, batata, tomate, feijão. Vamos imaginar que a pessoa coloque lá laranja. Então, if laranja in tabela, mostre, por exemplo, o preço da laranja. Else, e aí eu já tenho um else, que é o falso. Aí eu jogo um print dizendo, olha, a fruta que você inseriu, ou a laranja, não temos o preço. Ponto. Já que estamos falando aqui de uma lista aí de compras, né? Não temos o preço. Ou esse produto não está cadastrado, enfim, óbvio que vai depender do contexto, tá? Mas nós temos, então, essa possibilidade aí do in para poder fazer essas pesquisas. Essas duas maneiras diferentes. Qual que você vai utilizar? Repito, depende daquilo que você quer, tá? Depende do seu objetivo, depende, enfim, daquela com a qual, até digo, depende daquela com a qual você está mais familiarizado, mais acostumado, aquela que você percebeu melhor aqui na aula. As duas vão funcionar sem problema nenhum, tá? Sem erro algum, tá ok? Depois, é possível também obter uma lista com as chaves do dicionário, uma lista com os valores, foi o que eu acabei de dizer, né? Usando, respectivamente, os métodos keys ou values, tá? Ou seja, chaves ou os valores. Agora, o que eu não falei é que para utilizar essas listas, é necessário convertê-los em listas efetivas. O que eu quero dizer com isso? Na primeira versão, na versão anterior, quando tinha ali o print, tabela.keys e tabela.values, saiu esse resultado aqui, tá? Então, estava lá o dicionário, né? As chaves do dicionário são aquelas palavras e os valores são aqueles ali de baixo. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção que esses resultados estão apresentados na forma de uma lista. Eles estão apresentados, e como é que eu sei que estão na forma de uma lista? Porque eu vejo aqui, ó, o colchete no início e eu vejo o colchete no fim. Por que eu sei que é uma lista? Porque, para além dos colchetes, eu estou vendo todos os itens aqui, e também na linha de baixo, é claro, separados por uma vírgula. Mas o ponto principal é que eles estão dentro dos colchetes. Portanto, aqueles dois métodos, o método keys e o método values, eles retornam uma lista, mas eu não consigo utilizar automaticamente esta lista se eu quiser trabalhar com elas. E aí veja que aqui a gente começa a misturar lista com dicionário. Ou seja, por que eu não consigo trabalhar? Eu não consigo trabalhar diretamente com elas porque isso aqui é uma mera transformação temporária, digamos assim, das chaves em uma lista, ou dos valores em uma lista. Mas eu não consigo automaticamente, porque o Python não permite, atribuir o resultado diretamente a uma variável. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Eu poderia colocar aqui, chaves recebe tabela.keys. Tá? Ou seja, isso aqui não vai funcionar. Então, o que a gente precisa fazer?
a gente realmente precisa, como eu disse ali no final, voltar para o PowerPoint, convertê-los em listas efetivas. Quando eu digo lista efetivas, é pegar isso aqui, que é um resultado apresentado na forma de uma lista, mas não necessariamente sendo criada uma lista, mas eu tenho de transformar isso, então, em uma lista. Por isso, e aí nós temos aqui o 15, tá? Já coloco aqui, tá? Eu estou aqui, em primeiro lugar, mostrando o dicionário, como eu disse anteriormente. Aí eu coloco o conteúdo do dicionário com os métodos keys e values, que foi o que eu fiz anteriormente, no exemplo anterior. Converto as chaves e valores em listas, e agora eu mostro as listas compostas pelas chaves e a lista composta pelos valores do dicionário, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção é que aqui em cima, apesar de eu mostrar como se fosse uma lista, eu repito, é uma lista meramente temporária, criada na memória do Python e que acabou. Na memória do Python, não. Na memória do dispositivo do seu computador. Agora, aqui eu já transformei em lista. Então, eu peguei isso aqui, o resultado daquilo dali, e transformei em uma lista, e peguei o resultado dos valores e transformei em outra lista. Como fazer isso? Esse é o exercício 15, vamos aqui dar uma olhadinha, e aqui está. Obviamente, parece gigantesco, mas não é gigantesco, porque tem os inputs para ir parando, como vocês perceberam, tem as mensagens para ir mostrando. Então, o que nos importa, na verdade, é que essa linha 1, em que nós temos a criação do dicionário. Depois, aqui na linha 6, eu mostro o dicionário. Aqui eu apenas dei o print, ó. Print tabela.keys, print tabela.values, que foi o que saiu aqui em cima. Portanto, percebam que quando a gente só usa o método sem converter, ele retorna uma lista, mas ele retorna sem ser no formato de lista. E é por isso que aqui embaixo a gente usa a função list, e aí nós temos também a função dict, se eu quiser transformar uma lista em dicionário. Eu tenho a função tuple, se eu quiser transformar uma lista ou um dicionário em tupla. E temos a função set, que é para criar um conjunto. Mas a gente vai ver isso com mais calma daqui a pouquinho. Tá? O ponto que eu quero chamar a atenção é que se eu quiser utilizar as chaves no formato de uma lista, eu tenho de converter com essa função chamada list. Tá? Ou seja, eu pego aquilo que está no dicionário, transformo numa lista. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque, dependendo do que eu quiser fazer no meu programa, pode ser mais fácil eu trabalhar com uma lista do que com um dicionário. Porque agora eu consigo, efetivamente, e aí eu volto para cá, aqui, eu consigo trabalhar com os conteúdos. Eu consigo trabalhar com o conteúdo da lista, na posição 0, na lista das chaves. Posso trabalhar com a posição 0 na lista dos valores, por exemplo. E, eventualmente, eu posso colocar tudo em ordem, e por aí vai. Então, nós temos essa possibilidade da conversão, que vai depender do que você tiver, digamos assim, necessidade de fazer. Nós vamos ver aí alguns exemplos daqui a pouquinho na aula, tá? Para apagar uma chave e o seu respectivo valor, utilize essa instrução del. Aqui também não há nenhum mistério, tá? Pelo menos acredito. Temos aqui o 17. Então, dali, ó, eu tenho uma lista no primeiro lugar, alface, batata, tomate, feijão. Depois, obviamente, apagamos o tomate da lista. Tá? Então, ficamos da lista, olha, do nosso dicionário. Então, permanecemos ali com alface, batata e feijão. Também não tem mistério, é o 17. Tá? Pulamos aqui o 16, está aqui. Ó. Simplesmente uso o comando del, tabela, aí eu indico a chave. Tá? Sem mistério nenhum, sem dificuldade. Tenho a tabela, né? Crio ali o dicionário, excluo a chave que eu quero, ponto final.
Tá? Acho que não há aqui nenhuma dificuldade, né? E aí, como eu falei, vamos aí dar uma praticadinha, tá? Cria um programa com o dicionário a seguir, o dicionário está embaixo, é esse dicionário padrão que eu estou utilizando aqui, de maneira a mostrar o preço dos produtos até que o utilizador insira a palavra fim. Se o produto desejado não estiver no dicionário, o programa deve exibir uma mensagem. Então, naquela nossa interpretação linha a linha, eu tenho de, em primeiro lugar, criar um dicionário, portanto, eu usar esses valores, mostra o preço dos produtos até que o utilizador insira a palavra fim. E se o produto não existir, então eu mostro uma mensagem. Quer dizer, colocar em prática o que a gente viu aqui. Esse é o 16. Vamos ver aqui o 16. Tá? Que é isso, digite o nome do produto. Tá? Qual é o nome do produto? Maçã. Produto não encontrado. Ele pede de novo. Banana. Produto não encontrado. Batata. Produto não encontrado. Olha aqui o detalhe. Porque eu digitei com letra minúscula. Agora sim. Quando eu digito com letra maiúscula, a chave, aí ele funciona. Tá? Ou seja, eu poderia aqui utilizar um método que é o capitalize, para colocar tudo em letra maiúscula, a primeira. Mas aí eu tenho de sempre me lembrar, será que lá no meu dicionário as palavras estão todas com a primeira em letra maiúscula e depois não? Tá? Então são coisinhas aí que a gente tem de pensar, mas não se preocupem com isso. O que eu quero que vocês vejam é aqui a execução deste programa, ou seja, insiro produtos que não estão presentes, ele me mostra, ou insiro o produto que está presente, quer dizer, se o produto não estiver, ele me mostra a mensagem de erro, se o produto estiver presente, ele me mostra o respectivo preço, tá? Essa é a ideia, vou dar aqui 10 minutinhos para que vocês possam criar esse código e aí a gente já volta logo em seguida, tá ok, pessoal? 10 minutinhos, então a gente regressa. Até já.
Bom, vamos lá então. Não sei aí se vocês conseguiram, mas o resultado em si eu já tinha mostrado aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui o próprio código, é o 16, para que vocês vejam aqui como realmente é bastante simples, né? É aquela questão que eu tinha colocado do in, aqui eu optei por utilizar o in. A gente poderia ter utilizado lá um try except, como eu falei, mas vou trazer para cá só para facilitar aquela visualização linha a linha, que eu acho relevante para que vocês possam perceber. Então, nós criamos aqui o nosso dicionário, né? Percebam como o Python ele vai ler item por item, que a gente põe linha a linha, ele lê linha a linha, e aí ele criou o dicionário. Depois nós temos ali, né, o nosso while true, e aí pedimos aqui o produto. Então, como eu tinha colocado banana, tá? Enviamos, e aí é aquela velha história que vocês já sabem, né? Ou seja, não vejo aqui que exista tantas dificuldades assim, porque se a palavra produto for igual a fim, ele sai, como não é, nós vamos aqui para o nosso if, tá? Se o produto estiver na tabela, então a gente mostra o preço, tá? E aí, olha aqui como que a gente faz, a gente coloca a tabela, e a chave, em vez de um índice qualquer, né, ou seja, índice 1, 2 e 3, não, vai ser o produto, como vocês podem ver aqui que eu selecionei. Então, em vez, repito, da gente utilizar um índice, a gente vai mostrar a chave. Ou melhor, nós vamos mostrar o valor que está associado àquela chave, tá? Usando lá a expressão tabela, abre o colchete e o nome do produto. Obviamente, aqui que nós sabemos que produto se chama banana, tá? E aqui isso aqui é falso. Então, ele vai pular isso daqui e ele vem para cá e vai mostrar a mensagem, produto não encontrado. E aí pede o outro, aqui eu vou fazer só uma vez, é claro. Temos o produto chamado batata, inserimos, tá? Ele pula, porque não é fim, e aí ele faz a pesquisa, né? O produto está na tabela, e a gente sabe que isso é verdadeiro, ele executa aquele print ali. Como eu disse, ele pega o preço, e esse preço vai corresponder, então, ao que está no dicionário, na chave cujo conteúdo é batata. Nós sabemos que é 1.2, e aqui eu estou pedindo para ele colocar 2 casas decimais, porque isso é um valor, é valor agora em termos de dinheiro, né? Não é um valor numérico apenas. Então, bom, o ponto 2, F, vocês já sabem, é um float com 2 casas decimais, e é o que ele me mostra ali, o preço é 1,20, tá? Então, é bastante simples. Aqui é a palavra fim, comparou, terminou o programa. Então, é bastante simples esse uso de dicionários, tá? Não tem, assim, muito mais, na verdade, além desses pontos, claro. Tem a questão de alguns métodos que aí é necessário ver. Até coloco aqui rapidamente de volta no Visual Code, pode ser aqui mesmo, nós temos lá tabela, ponto. Então, veja, nós temos aqui alguns métodos, o clear, que acho que já fica meio claro o que que é, mas a gente pode ver depois, copy, das chaves, né? Tem o get, que eu vou explicar daqui a pouco, o items, que vai me trazer os itens, o keys, que a gente já viu, o pop, que a gente já viu. Nós vimos quando? Nós vimos ontem, lembra o método pop das listas? É a mesma coisa aqui. Temos aqui o pop item, temos o set default, temos o update e temos o values. Tá? Então, são esses métodos. Eu já falei para vocês que esses demais aqui, quando eu tenho 2 subscritos antes e depois, vocês não precisam se preocupar. A gente não vai chegar lá aqui no curso. Mas nós temos esses daqui. Tá? Então, é aquela questão. Nossa, eu quero saber aqui o que o pop item faz. Então, vamos lá, dar uma olhadinha. Tá? Podemos até colocar aqui, tá? Abriu, fechou. E aí a gente vai, aqui ele não vai mostrar, porque aqui ele apenas indica ali o que que é, tá? Diferentemente da função que ele traz ajuda. Mas é dar uma olhadinha depois na internet, até mesmo, se for o caso. Não vamos ver todos, assim como não vimos todos, né, das listas, tá? Mas temos aqui alguns métodos, então, a serem também utilizados com os dicionários. E aí vem aquela perguntinha, né?
Perguntinha básica, que eu até já indiquei anteriormente um pouquinho, mas é a perguntinha básica: quando usar listas ou dicionários? E a resposta realmente é: depende do que você quer fazer. Tá? Vai depender do que você estiver trabalhando. Como eu coloquei aqui, se os seus dados são facilmente acedidos por suas chaves e quase nunca você precisa acedê-los de uma só vez, o dicionário é mais interessante. Por outro lado, ou além disso, você pode aceder os valores associados a uma chave sem ter de pesquisar tudo. Lembrem-se, quando nós utilizamos o for em uma lista, e eu falei isso para vocês algumas vezes, eu coloquei para vocês, olha, o for varre toda a lista. Ele vai do início ao fim. Então, tudo bem, a gente tratou aqui de listas com 10 itens. Por exemplo, naquele exercício da fila ontem. Ou tratamos com 15 itens, vai. Então, maravilha. Agora, se você tiver um texto gigantesco que você adicionou a uma lista, decorrente da leitura de um arquivo, por exemplo. Tá? Ou, enfim, por algum motivo qualquer, aquela lista lá tem milhares de itens. Milhões de itens. Podemos imaginar, claro. Lembre-se que ele vai percorrer tudo. Então, isso pode demorar um pouco. Então, como eu coloquei aqui, se você tem a possibilidade de ter acesso ao valor, né, ao conteúdo daquele item, por meio de uma chave, como é o caso ali, eu quero saber o preço da lista de compras, o preço do que for ali, da fruta, do legume, enfim. Então, eu tenho palavras meio que definidas, eu posso usar dicionários, porque eu vou direto àquele item, eu vou direto ao valor que corresponde àquela chave. Aí eu consigo resolver o problema facilmente até, tá? Com um dicionário, né? Além disso, como está ali, você não precisa ter acesso a todos de uma vez só. Na lista, por exemplo, para encontrar alguma coisa em uma lista, eu preciso ter a minha lista pronta. E não apenas ter a lista pronta, mas eu preciso ter a capacidade de ter acesso a todos os itens da lista. E já que o dicionário, não. Eu repito, eu vou apenas naquele item que me é relevante. E, além disso, os dicionários também são mais rápidos quando há muitas chaves. Por que ele é mais rápido? Pensem em uma lista com 1 milhão de itens, tá? Portanto, nós temos aí o índice do 0 ao 999.999. E pensem em um dicionário com 1 milhão de itens também. E aí você vai falar assim, mas então por que o dicionário é mais rápido? Justamente por essa questão da pesquisa. Quer dizer, a gente já viu que os dicionários, eles não podem ter duas chaves iguais. Lembra do que eu coloquei agora há pouquinho lá do tomate? Se eu altero o conteúdo, né, o valor da chave tomate, eu não consigo criar um duplicado. Para criar duplicado, eu teria que ter tomate 1, tomate 2, tomate 3 e por aí vai. Então, na verdade, no dicionário, a gente tem uma única chave. E aí você pode estar falando assim, tudo bem, Matheus, mas na lista também. E é verdade, na lista, cada item da lista tem o seu próprio índice. E isso é exclusivo, a gente não consegue colocar, né, numa lista posição 10 duas vezes. A gente sabe que isso não é possível. Só que a questão é que quando você faz uma pesquisa por uma chave, você vai, repito, direto àquele item. Enquanto que a lista, não. A lista eu tenho de percorrer a lista inteira. Então, é neste contexto que o dicionário acaba por ser mais rápido. Tá? Mas não significa dizer que você deva utilizar dicionário sempre. Se você não estiver trabalhando com chaves, se você estiver trabalhando só com valores, qual a razão de você utilizar um dicionário, por exemplo? Você pode. Porque aí você cria o índice. Vamos imaginar que você queira trabalhar com um dicionário, mas que você não tem uma chave como esses exemplos que eu coloquei aqui agora. Então, você vai criar chaves aleatórias e crescentes. Então, você pode criar um dicionário com 1 milhão de itens usando a função range, por exemplo. Eu quero que as chaves
comecem com o número 0 e vai até 999.999. Então, perfeito, você cria um dicionário com chaves numéricas, de 0 até o número que você quiser, e como valores você adiciona o que você quer. Perfeito. Só que quando você for pesquisar, você não vai pesquisar pela chave. Porque se a chave é um número aleatório, você não vai pesquisar lá. Me diz o que tem na posição 582.710. Tá? Ou seja, você precisa saber a chave, conhecer a chave, ou tentar pesquisar por uma chave que seja meio que padronizada, como é o caso de legumes, como é o caso das frutas e por aí vai, para que você possa encontrar o respectivo valor. Tá? Então, é neste contexto que um dicionário vai ser mais rápido. Agora, por outro lado, se você está utilizando, por exemplo, você está preocupado apenas com o conteúdo, mas não com o índice, aí você usa lista. Porque se você não tem chave, você vai criar um dicionário para quê? Eu acabei de dizer, você pode criar um dicionário em que as chaves sejam números aleatórios, ou melhor dizendo, sejam números criados de maneira crescente, de 0 em diante, e ele seria similar a uma lista. Mas nesse caso aí eu já tenho a estrutura lista pronta, eu não preciso me preocupar em criar o índice do dicionário. Que na verdade, repito, não é índice, né? Seria a chave, mas começando do 0, como se fosse um índice de uma lista. Então aí não tem razão. Né? Não há razão, não há nenhum motivo para você criar um dicionário, criar as chaves de 0 a 100, sei lá, usando a função range, se você está preocupado só com o conteúdo, só com os valores. Então você cria uma lista, ponto. Muito mais fácil, muito mais rápido para você como programador nesse caso. Tá? Então, essa vai ser aqui, esse é um dos aspectos principais na definição, digamos assim. Né? Ou seja, quando eu digo na definição, é na definição do que você vai utilizar. Se você vai utilizar um dicionário ou se você vai utilizar uma lista. Tá? É possível, claro, associar listas a dicionários, por exemplo, se além do preço do produto, eu quiser guardar também a quantidade em estoque. Então, a gente viu ali aquela lista lá da alface, tomate, batata e etc. Feijão, nós temos o preço. Mas se além do preço eu quiser guardar também a quantidade, fazer um controle de estoque verdadeiro, vamos colocar assim. Né? Porque no estoque a gente não tem só o preço, a gente tem a quantidade e tem o preço. Tá? Então, nessa situação, a gente pode criar um dicionário e dentro desse dicionário existirem listas. Coisa mais simples do mundo. Ou seja, a minha chave é lá alface e o meu valor no dicionário. Né? Qual é o conteúdo? O conteúdo dele é uma lista, em que o primeiro item, por exemplo, é a quantidade e o segundo item é o preço unitário, ou vice-versa, aí não importa. Tá? Então, a gente pode colocar, assim como pudemos, e colocamos ontem, listas dentro de listas, podemos colocar listas dentro de dicionários sem problema nenhum. Como está aqui, a chave será o nome do produto e o valor será uma lista contendo 2 itens, a quantidade em estoque e o preço. Está aqui um exemplo. Eu tenho aqui um dicionário chamado estoque e tenho ali o produto, e que é a chave, e o seu valor é uma lista com os 2 itens. O primeiro item, obviamente, vocês estão percebendo, é a quantidade, e o segundo é o preço. Tá? Então, a gente mistura isso, assim como vamos misturar com tuplas, se for necessário. Podemos misturar com conjuntos, se for necessário. Né? Aqui, claramente, vocês estão vendo que a chave é uma string, não apenas pela cor, que eu sempre trago, né, mais ou menos aí associada ao átomo, não apenas pela cor, portanto, mas também e principalmente pelas aspas. Então, vocês podem ver que a chave nesse dicionário é do tipo string e o valor é do tipo lista, que, por sua vez, é composto por inteiros na posição 0. Percebam que todas essas, eu tenho ali 4 listas.
uma lista para cada produto. E na primeira posição, eu tenho um inteiro, e na segunda posição da lista, eu tenho um float. Então, eu posso plenamente, nesse sentido aqui, ou nesse exemplo aqui, descobrir qual é o produto, qual é o seu preço unitário, qual a quantidade em estoque, qual seria o preço total em estoque, por exemplo. Porque eu multiplico. E aí, lembrem-se que eu já coloquei ontem, coloquei também na segunda-feira, coloquei em aulas anteriores. Quando a gente quer ter acesso a esses itens, ou a esse conteúdo, o que a gente faz? Eu quero mostrar na tela o preço unitário da batata. Então, eu coloco lá print, estoque, batata, ou estoque. Eu posso colocar, claro, a chave batata, e depois eu coloco o item do 1, no caso, né? Porque é o segundo item ali daquela lista. Então, a linguagem aqui vai ser a mesma, a gente vai ver isso aí também, inclusive, daqui a pouquinho, tá? A utilização de dicionários pressupõe, obviamente, encontrar chave e respectivos valores, mas o que a gente faz se a gente não encontrar isso? O que fazer quando uma chave não existe? Por exemplo, se queremos encontrar o número de letras em uma palavra e determinada letra não existir, como ocupar esse espaço vazio? E aí a gente pode utilizar isso, solucionar esse problema utilizando a estrutura if-else ou utilizando aqui o método get. Tá? Vamos, em primeiro lugar, ver aqui o exercício 20, ver o resultado dele, tá? Para que vocês entendam isso aqui, o que eu quero dizer, inclusive. Eu tenho como estrutura if-else, tenho ali um dicionário, e eu tenho depois com o método get. Eu tenho também um dicionário. Tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é contar quantas letras, quantos caracteres repetidos existem na palavra abracadabra. Palavra dos mágicos, né? Digamos assim. Ou seja, eu quero fazer um contador. Só isso. Então, na verdade, o que eu posso fazer? Eu posso fazer primeiro pelo if-else, que ele vai dar aquele resultado que está na primeira parte, ou eu posso utilizar esse método get, que faz isso para mim de maneira automática. Tá? Então, vamos olhar aqui o código. Esse é o 20. Tá? E eu tenho aqui. De novo, esqueçam aqui, vou até passar para baixo, para vocês não se distraírem com aquilo dali. Eu tenho aqui a palavra abracadabra. Tá? E vou até pegar aqui, inclusive, vou pegar isso aqui antes, vou colocar lá no tutor para que vocês entendam o que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho aqui, mostrou estrutura if-else, mostrou a mensagem, criei o meu dicionário vazio, percebam, meu dicionário está vazio, e aí eu coloco ali para cada letra, na palavra abracadabra, tá? Portanto, a variável letra, na primeira execução vai valer A, na segunda execução vai valer B, na terceira execução vai valer R, na quarta vai valer A, e por aí vai. Tá? Ele vai varrer essa string, vai ler essa string inteirinha. Tá? Então, temos ali, se a letra está no meu dicionário, veja, letra é a palavra, variável letra, tem o conteúdo A. O conteúdo A está no dicionário? Nós sabemos que não, claro que não. Portanto, eu digo aqui o quê? Tá? Ele pula, e o que ele vai fazer? Ele vai dizer que o dicionário, olhem a lógica aqui, com a chave letra é a letra A, tá? É a letra A, vai receber o número 1, que é o que acontece. Eu crio uma chave com aquela primeira letra e eu digo que tem uma vez a letra A no meu dicionário. Porque é isso que eu estou fazendo, eu quero saber se existem letras repetidas ou não. Por isso que quando eu coloquei no slide anterior a questão lá do espaço vazio, na verdade a ideia aqui é essa. A ideia é tentar utilizar ou tentar fazer essa verificação se existe ou se não existe
determinado item dentro aqui dessa string, ou de uma lista, ou o que for. Então, na primeira execução, o meu dicionário está vazio, a letra estava valendo A, e eu estou perguntando, a letra está no dicionário? Não, não está. Então, ele vem para o else e ele vai dizer, olha, aqui o dicionário, na chave de conteúdo da letra, vai receber o valor 1. E aí eu passo para a próxima. E agora a letra vale B. Ele vai fazer a mesma pergunta aqui no if. Quando der certo, vocês vão entender ali o if, o que ele está fazendo. Letra na posição D, né, no dicionário D. Né? Então, a letra B tem no dicionário? Não, então ele pula. E aí ele diz que ele cria um novo item no dicionário, cuja chave é a letra B, com valor 1. Depois nós vamos para o R, também não existe, ele vai criar. Agora vai valer A, e o A existe. Então ele está colocando ali, ó, se a letra, cujo valor é a letra A neste momento, estiver no dicionário, o que eu faço? Na chave, ele vai aumentar uma vez. Então, ele executou e agora eu sei que tem 2 letras A dentro do dicionário. E assim sucessivamente para todas as outras. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Tá? Ele está agora no R. Acho que já terminou. Tá? E aí ele vai adicionar e pronto. Acabou, mostrou o resultado. Então, eu sei que na palavra abracadabra, eu tenho 5 letras A, 2 letras B, 2 letras R, uma letra C, uma letra D. Então, estou fazendo a contagem usando o dicionário. Poderia usar lista? Poderia, mas daria um pouquinho mais de trabalho. Porque aqui o meu ponto de referência não são os índices. Eu não estou preocupado aqui com o índice, se o A aqui do abracadabra está na posição 0 ou na posição 10. Isso para mim é irrelevante. Eu estou aqui contando quantas vezes aquelas palavras aparecem e as letras, quantas vezes as letras aparecem. E as letras é que, neste caso, são a chave do meu dicionário. São as chaves, no caso. Tá? Então, se vocês quiserem fazer uma contagem, vocês podem utilizar esse código aqui com as devidas adaptações. Ou, se vocês preferirem, vocês podem reduzir isso aqui para 4 linhas. Porque o que o método get vai fazer é exatamente isso. Tá? Opa, ali faltou criar o dicionário. Deixa eu colocar aqui, né? Cadê? Aqui. Não, já está ali no dicionário, tá certo. Porque o dicionário vai ser criado depois. Então tá aqui, ó. Criou o meu dicionário vazio. E para cada letra no dicionário, o que ele está fazendo aqui? Tá? Ele está colocando a chave. E aí ele está buscando no dicionário a letra, senão ele coloca o número 0. Então, na primeira vez que eu passo, a letra A ganha 1, depois a letra B ganha 1, e assim sucessivamente. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa que o if-else. Tá? Exatamente a mesma coisa. E aí é por isso que eu coloquei aqui essa explicação. Tá? Ou seja, é um método para você contar, como está ali. O método get tenta obter a chave procurada. Então, a chave na primeira passagem foi a letra A, porque a gente estava colocando a variável A, o conteúdo, né, a letra A na variável letra, tá? Depois nós vamos fazer aqui essa procura. Ele está procurando aqui a letra. Portanto, ele estava procurando na primeira vez que executou a letra A. E aí, como está aqui, quando a chave é encontrada, ele retorna o valor associado à chave. Tá? Quando não encontra, retorna o segundo parâmetro, que no exemplo acima é o número 0. Se o segundo parâmetro não for especificado, ele retorna esse tipo none. Mas antes de falar do none, o que eu quero indicar aqui? Eu quero que vocês tenham atenção nessas 2 linhas aqui. Ou seja, quando a chave é encontrada no dicionário, o get retorna o valor associado à chave. Só que a gente sabe que o valor associado à chave, na primeira execução, é 0. Por isso que eu coloco aqui o mais 1. Ou seja, eu estou dizendo assim,
E agora ignora o que está lá em cima, olhem só para isso aqui. Estou dizendo assim, Python, ó, dá uma lida nessa palavra abracadabra, e aí faz o seguinte. Procure, tá, no dicionário, ou melhor dizendo, no dicionário cuja chave será a letra, faça o seguinte, procure no dicionário se a letra já existe, tá? E aí, como está aqui, ele vai retornar o valor associado à chave, e a este valor acrescente o número 1. Portanto, na primeira vez que isso aqui é executado, lembrem-se, primeira vez, a variável letra tem o valor A. Então, é como se aqui eu tivesse na chave A, procure a chave A. Mas a gente sabe que na primeira vez que ele executar, não tem chave A. Por isso, ele vai colocar mais 1. E aí nós vamos dizer que a letra A tem uma vez. Depois, quando ele vai passar aqui pelo B, o R, quando ele chegou aqui no A de novo, essa notação aqui vai continuar sendo executada. Ele vai dizer assim, olha, você encontrou o A, encontrou quantas vezes? Uma vez, porque só tinha uma vez. Então, coloca mais 1, por isso que o A passa a ter 2 vezes. Quando ele chega nesse terceiro A, ele vai dizer quantas vezes tem a letra A dentro do dicionário. Tem 2 vezes. Então, agora, em vez de ter 2, tem 3. E por aí vai. Tá? Vou deixar aqui no original. Então, a ideia aqui é essa. Você pode fazer com o if-else, ou você pode utilizar o método get. E só para a gente avançar neste caso aqui, tá? O que nós temos aqui é o quê? O none. O que é o none? O none é um tipo de valor em Python, tá? Como está aqui, é um tipo especial, que representa nada ou nenhum valor. Ele não corresponde a um item vazio. Tá? Isso, para entender o none, é um pouquinho complicado, porque o none representa nenhum valor, mas ele não é vazio, porque o vazio é um valor. Por isso que eu coloquei aqui, uma string vazia. Isso aqui é uma string vazia, mas uma string vazia não é igual ao none. Tanto que se a gente coloca aqui esse teste aqui, isso aqui é igual, igual none, tá? Print, tá? A gente vai ter uma determinada resposta, que, como vocês podem ver, isso aqui é falso. Então, não tem muito como explicar de outra forma o que é o none. Tá? O none significa realmente nada ou nenhum valor. Não tem outra explicação, é apenas indicar que realmente o none é um vazio, não é nem vazio, não posso dizer que é um vazio, mas é um void também em outras linguagens de programação. Ou seja, ele não representa absolutamente nada. Tá? Mas é um tipo, você pode trabalhar com ele. Ou seja, a ideia aqui, tá, é que você vai dizer, olha, não existe aquilo, aplicando-se ao get, no caso. Você vai dizer, não existe aquilo dali no seu dicionário. Tá ok? Então, mais importante do que o none aqui, ou tão importante quanto, é realmente o entendimento do do método get, que vai fazer essa procura no dicionário e vai indicar quantas vezes aquele item já apareceu no seu dicionário, tá? Avançando um pouquinho mais, deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui a gente já viu, né? Deixa eu só ver aqui. Tá, aqui são as tuplas. Antes da gente entrar nas tuplas, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Tá? Como eu coloquei aqui, essa aqui é uma prática acompanhada, digamos assim. Por quê? Porque aqui eu quero explicar para vocês como... Vou explicar o código em si. Tá? Então, nós temos aqui o código de uma aplicação que utiliza dicionários para processar uma lista de operações e calcular o preço total de venda, atualizando também a quantidade em estoque. Tá? Então, é o 19. Deixa eu limpar aqui e executar o 19, para que vocês vejam
eu tenho um estoque inicial no formato de um dicionário. Então, eu tenho o produto e tenho a quantidade e o preço unitário. Foi aquele exemplo que eu mostrei aqui no PowerPoint, 2 slides atrás. Tá? Esse daqui, se não estou em erro, é exatamente esse. Tomate 1.002,30, alface 500,45, batata 2001, 1,2 e feijão 100, 1,5. Então, é exatamente aqui a mesma coisa. Tá? Vamos voltar para cá. Tenho, então, o meu dicionário com a minha listinha. Depois eu vendi isso daqui. Eu vendi do produto tomate 5 itens ao preço de 2,30, tá? Vendi, comprei, enfim. Portanto, houve ali aquele custo de 11,50. Obviamente que aqui o 11,50 veio de onde? O 11,50 veio dos 5 vezes 2,30. Né? Não temos aqui nenhuma dúvida, creio eu. Tá? Do produto batata, vendemos 10 e pelo preço de 1,20, e o custo, obviamente, foi 12. E depois o alface, tivemos 5 por 45, deu 2,25. E aí, óbvio que o custo total é o somatório do custo total individual, digamos assim, né? Somatório de 11,5 com 12, com 2,25. Tá? Temos ali, então, 25,75. Agora, nós precisamos de atualizar o nosso dicionário, porque foram vendidos produtos. Significa dizer que ali o meu tomate agora, eu não tenho mais 1.000, eu tenho 995. A minha batata agora, eu não tenho mais 2001, eu tenho 1991. Tá? E a minha alface, eu não tenho mais 500, eu tenho 495. Então, agora, o meu estoque está diferenciado. Tá? Eu tenho ali a descrição no meu estoque, então, do produto tomate, 995, o preço 2,30, não teve alteração, alface 495,45, batata 991,20, feijão 100, 1,50, tá? 1,5. Então, aqui, percebam que a gente não tem... O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma alteração das listas em si, dentro ali do nosso dicionário. Tá? Então, é claro que aqui eu executei uma única vez. Nós poderíamos ter executado mais vezes. Nós poderíamos ter um while true para, por exemplo, controlar a venda. Nós poderíamos ter aqui um sistema em que, na hora em que acabou o estoque, por exemplo, não se vende mais produtos. E por aí vai. E nós temos aqui, então, qual que é esse? É o 19, não é? 19. Então, nós temos aqui o 19 e temos aqui o nosso código. Tá? Ou seja, o nosso código deste controle de estoque, mas eu quero chamar a atenção aqui de algumas coisinhas. Então, em primeiro lugar, claro, nós temos lá o nosso dicionário, tá? Criado estoque, mostramos a mensagem, mostramos o próprio estoque, e depois vejam que aqui eu estou criando uma lista composta por outras listas. Eu estou dizendo que o produto tomate teve 5 de venda, batata 10 de venda, alface 5 de venda. Tá? Então, o ponto aqui é compreender que isso aqui é uma lista e eu tenho um item, quer dizer, eu tenho essa lista dentro de outra. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho outra lista e aqui eu tenho minha terceira lista. Lembrem-se, aqui eu já estou dando tudo meio que pré-definido. Mas a gente poderia fazer o quê? A gente poderia pegar isso daqui e efetivamente transformar em um sistema real, em que a pessoa inserisse lá e digitasse, olha, eu vendi aqui 5 tomates, eu vendi aqui 10 batatas, né? E por aí vai. Temos aqui o total. O que é o total? O total é o preço de custo. Estou calculando aqui o preço, não, quer dizer, o valor das vendas, né? Então, se eu vendi ali 5 tomates, quanto que eu vendi, tá? Depois eu mostro aqui, e aí eu tenho um for. Vejam aqui o que eu estou fazendo. Operação em venda. Venda é a minha lista. Então, para cada operação, na lista venda. Isso aqui é uma operação. Isso aqui é outra operação. E isso aqui é outra operação.
Tá? Ou seja, aqui eu estou colocando para vocês uma coisa, uma novidade, que é aquilo que se chama de empacotamento ou desempacotamento de listas em variáveis. Ou seja, eu estou dizendo com essa linha 12 que, e lembrem-se, na primeira vez que isso foi executado, a variável operação vai receber esta lista aqui. Portanto, eu estou transferindo o produto e a quantidade a partir da operação. Vejam o que eu estou fazendo. Em vez de eu chegar aqui e falar assim, olha, produto recebe operação, aqui eu estou com o teclado trocado, operação na posição 0 e na posição 0 de novo. Tá? Por que posição 0, 0? Porque eu estou aqui da venda, aliás, aqui é venda, né? Venda. Tá? Na minha lista venda, eu tenho posição 0, é isso aqui, ok? E dentro disso aqui, tomate está no 0. Então, na primeira vez que isso fosse executado, produto receberia a palavra tomate. E para saber ali a quantidade vendida, então eu colocaria quantidade igual venda, de novo, venda, na posição 0, mas agora na posição 1. Só que eu não consigo fazer isso. Eu tenho que automatizar isso daqui. Né? Porque essas duas linhas estão me trazendo a palavra, respectivamente, tomate e 5. Mas como que eu faria na segunda? Porque depois eu tenho que saber batata e 10. Então, aqui, em vez de colocar 0 e 0, 0, 1, eu teria de colocar outras variáveis, tipo aqui x, tá? Aqui x e aqui y, sei lá. Só que na primeira execução, x vale 0. Agora, y já aumentou. Então, eu teria de colocar aqui, ó, y mais igual a 1, para que eu possa pegar o próximo item da lista que está dentro da outra lista. Então, percebam que eu teria aqui de ficar inventando isso, aí depois ainda tem de aumentar de novo, quer dizer, aí aqui eu aumentaria o x mais igual a 1 e colocaria de novo y mais, aliás, y menos igual a 1. Por quê? Porque na primeira execução isso aqui é 0, 0, aqui é 0, 1. Peguei tomate 5. Na segunda execução, isso aqui tem de ser 1, portanto o meu x aumentou, ele era 0, agora passou 1. Só que isso aqui tem de ser 0. Por quê? Porque eu estou no índice 1 da minha lista venda, mas eu estou no índice 0 do meu item dessa lista aqui. Então, o x aqui tem de ser 1, aqui tem de ser 0, por isso que aqui eu estou diminuindo. Aí aqui esse produto seria batata, depois quantidade. E assim sucessivamente. Ou seja, eu teria de fazer isso aqui, ó, 5 linhas. Em vez de fazer tudo isso, o que eu faço? Eu coloco as duas variáveis que eu quero. Tá? Depois o preço, vai ter o estoque e o produto na posição 1. Então eu pego o estoque está aqui em cima. O meu produto é essa variável, tá? Na posição 1. E depois a posição 1. O custo é o preço vezes a quantidade, e aí eu mostro isso daqui. Depois, lá no estoque, no produto, na posição 0, eu tiro a quantidade, para diminuir quantos eu vendi. E aí eu coloco o total aqui. E depois eu mostro todos os resultados. Só que tem mais um detalhezinho aqui, ó. Mas isso aqui não vai dar tempo, a gente vai ver amanhã. O que eu quero aqui mostrar para vocês antes da gente finalizar a nossa aula? A gente vai continuar isso, amanhã não, na segunda-feira. A gente vai continuar na segunda-feira, porque isso aqui é relevante. Antes da gente terminar, deixem só eu tirar os inputs aqui, pronto, para que vocês visualizem isso aqui de uma maneira mais clara. Criei meu dicionário. Tá ok? E aí, lembrem-se daquilo que a gente viu ontem. Eu criei aqui o meu dicionário, tá aqui. Minha chave é tomate, alface, batata, feijão, maravilha. E cada item desse eu estou direcionando para uma outra lista.
É o que nós vimos aqui em cima, ó. Tomate, 1.230. Está aqui, ó. Tomate, 1.230. Né? Não dá para ver muito bem, mas quando você põe a setinha ali em cima do outro, ele fica vermelhinho. Alface, 545. Está aqui. Alface ligando ali, vocês podem ver embaixo. Tá? Depois temos aqui batata ligando ali no 2001 e 100 e 1,20. E por fim o feijão ligando aqui. Então criei o meu dicionário em que a chave é uma string, no caso, e o valor é uma lista composta por 2 itens cada. Depois eu mostrei o estoque inicial, eu mostro o meu dicionário, tá? Tá ali. Depois eu crio uma outra lista composta por subitens. Eu tenho uma lista que na posição 0 ela é composta por tomate 5, e essa lista é o quê? Como está o nome? É a lista de venda. São as vendas que eu fiz. As vendas que eu fiz estão em uma lista. Vendi do produto tomate 5 itens. Do produto batata 10, do produto alface 5. E por que eu estou usando lista? Porque aqui não me importa a posição, o 0, 1, 2. O que me importa é isso daqui. E por que não um dicionário? Porque depois eu vou usar essa lista para fazer uma outra coisa lá na frente. Tá? Depois temos a variável total, que é 0. Mostrei lá em cima. E aí, ó, operação na venda. Vejam que eu estou fazendo uma referência da variável operação à minha lista venda. A minha lista é isso aqui, ó. É esse que está aqui embaixo. Isso aqui é a minha lista venda. Aí você fala, mas Matheus, por que a setinha aqui da variável operação está apontando para tomate 5 e não para a lista? Ele está apontando para a lista, mas ele já está apontando para o primeiro item daquela lista. Por isso que a operação, na verdade, ele cai para cá e daqui ele vem para cá. Tanto que na segunda vez ele vai vir para batata, 10, e na terceira para alface. Quando eu executo isso daqui, vejam o que aconteceu. Volto aqui rapidinho, e vou aqui também só pedir 2 minutinhos de vocês a mais hoje. As variáveis produto e quantidade receberam o valor de operação. Só que lembrem-se de que a operação está apontando para tomate e 5 na primeira execução. Por isso que quando eu avanço, produto recebe o valor tomate, quantidade recebe o valor 5. Ou seja, o que eu estou fazendo é tendo acesso ao conteúdo daquela lista. Depois o meu preço recebe o 2.3. Tá? De onde veio o 2.3? Daqui, ó, do meu dicionário. Está aqui, ó, dicionário estoque, chave produto, item 1. Então tá aqui, estoque, tá? O nosso estoque, ele está aqui, chave produto. Primeiro produto é qual? Tomate. Qual que é o item 1? É o item 1 da sublista. Então a gente vem para cá, o tomate, item 0 é 1.000, item 1 é 2.3. É o que está aqui, tomate, tá? 2.3. O preço do tomate é 2.3. Avançamos e temos o custo. O custo é o quê? É o preço original vezes a quantidade que foi vendida, que está aqui embaixo. Aí eu mostro isso na tela. Depois aqui eu digo que o estoque produto na posição 0, portanto, dicionário estoque. Estou falando do tomate. Por quê? Porque aqui, ó, nesta linha 15, produto, tomate. Na posição 0 do quê? Da lista, aqui. Portanto, vai ser o original menos o que foi vendido. Qual que é o original? 1.000. Quanto foi vendido? 5. Por isso que ali agora passa a ser 995. E o custo ali só aumenta. Vou aqui avançar rapidamente os outros. A lógica é essa, tá? Mas acompanhe conforme eu for clicando, vejam que aqui agora a operação, que antes estava aqui no primeiro item das vendas, agora a operação vai para a batata, tá aqui, ó, segundo item. E aí a lógica toda é a mesma. Pegando de cada lista, ou melhor, pegando da lista de venda e tirando do dicionário, que é o estoque original. Tá? Aí, desculpa, aí é exatamente a mesma coisa aqui. Tá? Diminuiu ali. Agora a operação vai para alface, lá embaixo. A setinha que está na batata vai para alface. Foi.
Produto e quantidade eu venho da operação, portanto, produto agora é o que? É alface, quantidade é o que? 5. O preço eu estou pegando lá da alface no dicionário. Tá? Qual que é o preço da alface? 45, como vocês podem ver aqui, mudou aqui. Qual que é o custo? O custo é o preço vezes a quantidade, é claro, ou seja, vendi 5, e aqui 0,45, portanto passa a ser 2,25. Mostro isso na tela. E agora eu tiro aqui do meu estoque de alface, que são 500, a quantidade que foi vendida, 5. Tá? E o total aumentou, e aí a gente encerrou essa primeira parte. Tá? Isso aqui pode parecer um pouquinho confuso no início. Peguem esse código, foquem nesta parte que eu mostrei. Eu repito que ainda tem a outra parte, que tem um detalhezinho, mas eu vou mostrar na segunda-feira, tá? Mas deem uma olhadinha nisso daqui, executem novamente, vejam a variação das variáveis, o que muda para cada uma delas, tá ok? Pode, repito, parecer bizarro, mas não é. Tá? É tudo uma questão de lógica e de vocês executarem aqui no tutor para poder verem exatamente o que vai acontecendo em cada uma das variáveis. Tá ok? Mas a gente continua segunda-feira, já roubei aí um pouquinho mais de minutinhos de vocês. Na segunda-feira a gente continua. E na segunda-feira a gente já dá início, então, às tuplas. Ok, pessoal? Obrigado por terem aqui assistido a aula. Boa noite para vocês, bom fim de semana e até a nossa próxima aula na segunda-feira. Abraço a todos, se cuidem. Tchau, tchau. Até a próxima.